principalmente pelos principais tópicos do Release Notes que está no Docs. Algumas preocupações minhas são com as migrações, a gente vai comentar isso ao longo do webinar, e também, não importa o tamanho ou o porte desse cliente, todos eu acho que devem ter bastante aspectos, cuidado com a migração, porque é uma mudança de plataforma. E uma mudança de plataforma, ela não é simplesmente uma migração de build como a gente geralmente faz. Só para a gente deixar elucidado, geralmente quando a gente solta uma build, ela é regida por algumas mudanças ou correções, e essas mudanças e correções já estão dentro da mesma plataforma. Quando a gente fala em migrar o sistema, o que a gente está fazendo agora, estamos migrando uma plataforma do BRRP, envolve uma segmentação nova com novas tecnologias. Então, isso tem bastante impacto no dia a dia de cada um que está usando. Bom, pontos importantes da versão 6 aí, ou antes da gente começar a versão 6. Alguns números, a gente comentou isso nos últimos webinars, então quem vem acompanhando o webinar todo mês, alguns já viram esses números em julho, mas já está um pouco atualizado. Então, como que a gente está direcionando, como que a gente está enxergando esses próximos ciclos aí da DevCoffee? Nós estamos hoje com 80 organizações dentro do sistema, são aproximadamente aí 2.500 usuários entre essas 80 organizações, estão divididos em 23 grupos, nesses estados que nós estamos atuando hoje. A gente tem operações com exportação aí com praticamente 19 países, e a gente tem um time, no Brasil tem 22 pessoas, e fora do país 6 pessoas. Por que fora do país? A gente, hoje, tudo que é plataforma, a gente tem evoluído fora, por uma questão de simetria e também por tecnologia. Muito do que vocês vão ver nessa versão 6, e essa versão 6, ela foi ela nasceu, na verdade, com a versão 5. Quem vem acompanhando a gente há mais tempo, se recorda, quando a gente estava na versão 4, nós fizemos um primeiro salto para 5, e agora um próximo salto para 6. Então, é raro acontecer isso, mas aconteceu. Em menos de 1 ano e meio, a gente saiu da versão 5 e estamos caminhando para 6. Provavelmente a versão 7 nasce ou venha a estar disponível nos próximos 2 anos e meio aí. Então, a gente está programado para ter a versão 7 daqui a 2 anos e meio. Uma parte do time já começou a trabalhar nela, mas a ideia é ter um ciclo maior de lançamento. Um outro ponto importante é que nessa versão 6, a gente pretende lançar builds mais espaçadas. Por que na versão 5 teve muita build? Porque ela veio preparando ela para 6. A gente pretende, nessa versão 6, lançar como, no máximo, 8 builds ao longo dela, ao longo desses 2 anos e meio aí, e builds maiores, com mais funcionalidades e, caso necessário, algumas builds de hotfix, aí quantas forem necessárias. Basicamente, alguns números do que aconteceu no ano passado. O crescimento nosso em 2018 foi de 42%, a gente sempre mede nosso crescimento entre o primeiro trimestre do ano anterior e o trimestre do ano seguinte. A nossa meta agora é crescer 50% até 2020 em números de grupos empresariais. Isso significa que a gente pretende alavancar nesse período por volta de 12 a 13 clientes. Isso impactaria aí mais ou menos uns mais 1.000 e 1.500 usuários na plataforma. E investimentos no start da plataforma 7, que começou já, e a ideia dela abrir, ou seja, a ideia é criar essa plataforma já para estar madura daqui a 2 anos e pouco, 2 anos e meio, e estágios de mão de obra e mais material disponível na internet para que vocês possam ter mais conforto em usar. Uma das coisas que estamos caminhando bastante é dar mais autonomia para os clientes que estão na ponta. Quem é um pouco mais técnico, quem está acompanhando isso, tem percebido ao longo do tempo quanto a gente tem dado ou tem cedido ao cliente final a possibilidade de integrar e conectar, que é um dos grandes intuitos da versão 6. Ponto importante aí, começou com a gente essa semana, só comentando, o Diego deve estar ouvindo o webinar em algum lugar, está lá na sala da frente, e está vindo da Unimed, é um cara que já tem bastante experiência em implantação e gestão de implantação, e é mais um arquiteto do time. E o Gustavo, que era um desenvolvedor, foi promovido agora a arquiteto. Então, hoje o time de arquitetura estão com 4 pessoas. A ideia nossa é, cada vez mais, crescer o time de arquitetura, porque esse time de arquitetura tem mais desenvoltura, tanto com a parte técnica quanto a parte de negócio. Só um pouquinho, um comentário geral da DevCoffee.
Bom, do que a gente vem prometendo, do que a gente vem anunciando aí nos webinars de 2019, já ocorreu. Então, a gente entregou agora todo o sistema de suporte integrado com o PBX e também o sistema de suporte podendo ser feito direto pelo portal. Quem tem acompanhado o portal de documentação tem visto lá que a gente já lançou a nova política de suporte para 2020. 2020 morre telefone, a grosso modo comentando, e entra um novo sistema de chat online, por dentro do próprio PRP, já está integrado isso no PRP nosso. Então, chat mesmo, e dentro do próprio chat a gente já consegue direcionar para criar ticket, chamado, e o sistema de OS. Então, não são todos que estão usando ainda, mas já é possível agendar, está disponível a todos, mas nem todos se adaptaram. Então, as OS, elas já podem ser abertas diretamente a um chamado, uma requisição de analista por dentro do próprio BRP nosso, e isso está usando o BRP nativo, com o CRM nativo do sistema. E um segundo ponto importante, que as OS podem ser avaliadas por vocês. É fundamental que vocês participem desse projeto avaliando o analista que está em campo, avaliando e sugerindo mudanças ou melhorias. Nós só vamos melhorar se tem interação de vocês. Se não tem uma interação de vocês contínua, é difícil a gente entender onde a gente está errando e como a gente pode melhorar. Alguns números de suporte, se vocês repararem aqui, todos os temas que estão no ranking do suporte, isso aqui são suportes dos últimos 30 dias. E se vocês olharem todos os temas que estão aqui dentro desse range de principais tópicos do suporte, nós estamos abordando ou em webinar ou estamos abordando em treinamento. Então, se a gente fizer um paralelo rápido, mês passado teve um treinamento de contabilidade, recentemente teve um treinamento, o webinar do mês passado foi com o Rafa e com o Tiago, os dois arquitetos, e foi sobre administração do sistema. Então, manutenção de boleto teve um treinamento recente de financeiro. Próximo treinamento agora é comercial, que envolve ordem de venda e também a parte de compras. Então, qual é a preocupação nossa? É munir o nosso cliente cada vez mais de informação e que ele possa gozar dentro dessa plataforma que muitos clientes têm usado de uma forma pífia ou muito pontual. Número real, 33% das coisas que são feitas no BRIP ou das funcionalidades que tem no BRIP são usadas pelo cliente. Quando a gente olha o range de todos os clientes, chega aí a 80% das funcionalidades. Então, se eu pegar todos os clientes em todos os segmentos, aí sim a gente tem uma totalidade das funcionalidades, seja 100%. Mas é muito pouco. Esse número deveria estar aí, pelo menos os do cliente, deveria estar em 60%, 70%, dobro. Então, qual é a ideia nossa? É fomentar o cliente para que o cliente use mais a plataforma, que o cliente gere mais demanda, que o cliente gere mais demanda de informação, mais demanda de usar a funcionalidade, de controlar a sua gestão, de controlar o seu processo. Então, eu brinquei essa semana aqui que a gente costuma dizer que vaca não dá leite, e é verdade, você tem que tirar o leite da vaca. Então, esse é um grande ponto importante aí. Então, a gente está tentando fazer com que vocês aprendam a tirar o leite da vaca, porque vaca sozinha não vai dar leite. Então, ter o sistema sozinho implantado não vai gerar informação. Se você não usa o sistema, ou se você começa a criar controles periféricos em planilha ou outras coisas, você tem uma nave espacial e está querendo comprar mais um carrinho e gastar mais PVA e assim por diante. Então, é esse o grande objetivo nosso com as ações que nós estamos criando. O portal de documentação está sendo remodelado, vai sair uma série de vídeos novos agora, por volta de 20 e poucos vídeos, que são vídeos com dicas e treinamentos, também mini treinamentos do BRIP. Então, acho que são bastante coisas legais que tem vindo para frente aí. Bom, vamos lá. Congelamento e encerramento da versão 5. Então, a versão 5.1, ela encerrou, ela está congelada, significa que nós não vamos fazer mais nada nela. Ela já estava congelada no webinar de junho. Nós tivemos aí o desprazer do governo ter lançado uma nova NT e uma mudança na estrutura da nota fiscal eletrônica de última hora. Isso incorreu que a gente teve que atrasar a build nossa, da versão 8. Estava prevista para estar disponível já no mês 6, e nós tivemos que empurrar agora para o mês 8. Isso causou aí mais ou menos um gap de atraso de 40 dias, 45 dias, dentro da versão 6, porque nós não podemos deixar de mexer na versão 5, que era uma NT que envolvia estrutura de XML, e se a gente não implementasse, vocês iam ficar sem emitir notas fiscais. Então, a versão 5 morreu com 505 tickets, 469 implementados, 46 rejeitados. Por que esses números estão aí? Todo mundo tem claro que quando vocês sugerem uma melhoria dentro do BRRP, ela é incorporada num roadmap
e esse roadmap, ela vai, a cada versão nova, ou a cada build entregue, o time de arquitetura, e a Renata, eu, o Murilo e o pessoal, geralmente hoje nem tanto mais eu com o Murilo, mas mais o pessoal entre Renata e os arquitetos, definem qual vai ser o próximo ciclo, ou seja, definem qual vai ser a próxima build. E eles, dentro desse roadmap, vêm trabalhando com uma série de regras, tem todo um manual que é definido para isso, que é dentro da política de criticidade, dentro da política de recorrência, e definem quais são os próximos tickets que compõem a build. Então, a versão 5 morreu com 515 tickets, a incidência, ou seja, de tudo aquilo que foi sugerido foi muito grande, pouquíssimos tickets foram rejeitados, foram 12.400 horas de trabalho, e aí a gente tem mais ou menos 42% das coisas que foram feitas foram melhorias, e 40%, 9% basicamente funcionalidades. Então foi uma build que teve bastante contribuição de melhoria. E correções, então defeitos, quando a gente fala, pode ser desde um campo em tela, uma tradução, ou uma melhoria que não impacta numa funcionalidade real, ou seja, é um campo novo ou um relatório, ou um campo novo no relatório. Isso a gente vai encarar como um defeito. Então, não necessariamente é um bug, tá? Um defeito. Pode ser um defeito de arquitetura, pode ser um defeito de especificação. Então, aqui na frente, basicamente, os números do fechamento, e a ideia agora é que ela deixe de existir em 15/9. Então, 15/9, a versão 5, deixa de receber suporte. Ou seja, está claríssimo que todos os clientes têm que estar na versão 6 até 15/9. Então, esse é um ponto bastante importante aí, que a gente vai discutir para frente. Quando a gente olha o ciclo de lançamento da versão 6, e quem acompanhou nos últimos 2 anos, esteve muito próximo, então, desde o ciclo de lançamento, quando foi entrando cada uma das versões, e se a gente lembrar, a versão 5.1 estava prevista para ser descontinuada em 31/6, e nós empurramos agora para 31/7, por causa da mudança da NT. O lançamento da versão 6 ocorreu em 1/5, já tem cliente rodando desde essa data, nós na DevCop já estamos rodando há um tempo também, e está disponível, foi disponibilizado oficialmente em 1/7. E a data limite de migração dela, 15/9. Então, temos aí que se preocupar um pouquinho e movimentar as canelas para migrações para as próximas versões. E aí, alguns pontos de impacto que eu vou falar da versão 6 para frente, que eu acho que é a grande preocupação. Tecnologia e plataforma. Grosso modo, foram mais de 3.000 horas de trabalho nessa versão até agora. E o grande foco nosso foi na usabilidade. Então, o principal foco foi na usabilidade e na disponibilidade e na parte mobile. Então, houve um trabalho gigantesco da remodelação de todos os campos em tela, assim como os grupos de campo, e também em todos os relatórios e processos, colocando descritivos do processo, exemplos de uso e um comentário geral do que serve aquela funcionalidade ou aquele relatório. Um ponto muito importante aí também nessa versão 6 é a criação de N facilidades para o uso no dia a dia. E N conectores para integração, que estamos olhando hoje desde um IoT, até mesmo uma conectividade com toda a parte de marketplace e assim por diante. Então, conexões com X-Tray, conexões com Plug2, com Square One, com VTEX. A ideia nossa, a Dena, a ideia nossa é cada vez mais estar preocupado em criar e deixar ao cliente um legado de conectividade, que a gente acredita como ponto focal em RP. O RP, ele cada vez e continuará sendo importante ao longo dos próximos anos, mas cada vez mais como um grande ditador, um grande orientador ao fluxo de trabalho da empresa, e colhendo informações de vários lugares e provendo essas informações, essas regras de negócio. Ou, falando de uma forma mais bonita, garantindo que o compliance da empresa seja executado. E outro ponto, que cada vez mais vão existir softwares satelitais que são especialistas em determinadas áreas. Exemplo disso no dia a dia, que já estamos vendo, está aí, ferramentas de marketplace, como um Sky One da vida, como o Plug2, ferramentas de controle de mobile, então toda a parte de controle de uma entrega específica, assim por diante, ou qualquer outro tipo de software. Então, a ideia é que a gente crie e deixe o maior legado ao cliente a conectividade. Então, dentro hoje da plataforma 6, na parte mais técnica, criou-se conectores em Python, em PHP, em Delphi, todas as tabelas do BRRP estão expostas em web service, todos os relatórios, todas as procedures, ou seja,
é criar ao cliente a possibilidade de estar cada vez mais integrado, e integrado de forma simples, a coisas que estão vindo pela frente. Então, desde um IoT até mesmo softwares. Estamos falando em B2B, A2A, B2C, agora, recentemente, os A2H, né, que são os humans to humans, ou seja, criar possibilidade de conectar-se. Não basta ter um RP. O RP tem que prover informações e ele tem que ser suporte à decisão da empresa. Ele tem que ser suporte a que você conecte outras ferramentas e que esteja conectado. Quem não estiver conectado no futuro está fora do mercado. Esse é um grande ponto importante aí. Então, quando startou a build, mais ou menos em 15/2, aqui tem todo o ciclo de quando começou ela e como foi feita. Nós entramos em fevereiro, usando já a versão 6, nós já estamos na versão 6 há um tempo. E aqui embaixo, quando ela passou a ser estável. Então, quem acompanhou isso aqui no webinar de junho, viu que não mudou nada. A única coisa que ela passou a ser a primeira build stable, que a gente chama estável, em julho, que foi esse atraso aí de um mês ocasionado por essa mudança da Cefaz de última hora em nota fiscal. Bom, migração. Qual é a grande preocupação da migração? Bom, a primeira grande preocupação que eu tenho é validar processos personalizados de cliente. Nós, na versão 6, trabalhamos muito forte, nós vamos depois no roadmap do que está entrando, num negócio chamado Fitness, que é teste automatizado. O problema disso é que o teste automatizado, ele checa código e ele compara com coisas que foram feitas, ou com processos de testes, ou roteiros de testes que nós implementamos. O problema é, às vezes eu não consigo testar e não tem como testar, por exemplo, um relatório. Então, ou muitas vezes, e muitas vezes não, em todas as vezes, eu não tenho como criar roteiros de teste para itens personalizados de cliente. A preocupação minha é, chequem suas personalizações, por mais que elas já foram migradas e checadas anteriormente. Podem ocorrer necessidades de compatibilizações. Terá custo? Se houver necessidade de mexer em código de cliente personalizado, sim, terá custo. Ou mesma coisa, reinstalação de infra. Acho que a gente não me recordo, acho que nós temos uns 3 clientes só que estão em infra própria. Se estão em infra própria e se eles reinstalarem, ok. Se a gente tiver que reinstalar infra própria, terá custo, mas acho que todos que estão em infra própria não têm essa necessidade, eles vão migrar sozinho. Migração dos dados, ok, não vejo tanta dificuldade, nenhum problema. E o maior problema que eu vejo hoje é na usabilidade. Então, por exemplo, quem tem campo personalizado ou quem tem tela personalizada, quem fez personalização de janela, sentirá o impacto. Por quê? Os campos foram reordenados. Para a gente aplicar o script de implantação, de migração, os campos de clientes serão realocados no final da tela. Então, é fundamental que, ao aplicar a migração, a gente sugere que esteja com um arquiteto em loco acompanhando o primeiro e o segundo dia. Porque se precisar realocar algum campo, ele pode fazer isso direto no cliente sem ter que ficar demandando tempo internamente. Então, a grosso modo é isso, um dos maiores impactos. A gente vai discutir o roadmap completo depois, mas o que eu posso dizer, como experiência de uso, que eu uso o BRP, é fundamental essa organização de campo. Muda bastante a forma de trabalhar, otimiza o resultado e otimiza o tempo do cliente, porque os campos foram reordenados e muitos grupos de campos foram recriados. Então, por exemplo, hoje no cadastro de produto, a gente vai ver um exemplo depois ali, que eu vou dar, o cadastro de produto está totalmente reorganizado na face mais fácil. Então, quando eu olho o cadastro, eu sei o que são campos financeiros, o que são campos fiscais, o que são campos de produto e assim por diante. Então, facilita o dia a dia. E não só isso, como uma porrada de regras e visualizações para que quando determinado campo está preenchido, não apareça o outro. Então, o grande legado dessa versão é a facilidade do uso, é o legado do uso. Bom, falando em versão 6 ainda, então, dentro da versão 6, isso aqui é do próprio gerenciador de projetos nosso. Então, o que está entrando nessa primeira build são 33 correções de defeito. Bruno, por que pouquíssimas correções de defeito? A gente trabalhou muita correção dentro da versão 5. Melhorias, são 75 melhorias e 32 funcionalidades novas. Então, basicamente, se a gente olha dentro desse próprio gerenciador nosso aqui, a gente já tem um número, são 140 tarefas, e todo esse projeto a gente tem atraso de 10 dias do que a gente estimou. Então, do que a gente estimou entregar em julho, a gente está saindo com 10 dias de atraso. Tá bom, tá ótimo, perfeito, é um projeto de quase 2 anos, e acertar o número exato é muito difícil. Então, estamos bastante satisfeitos com o time, estamos bastante satisfeitos com o resultado dessa versão,
Sabemos que uma mudança de plataforma não é simples e ela vai causar, de certa forma, impacto no dia a dia, mas eu tenho certeza que o resultado final é bastante legal e uma diferença grande do que vocês estão olhando hoje, do que vocês vão olhar para frente. Uma coisa importante que vocês vão perceber é que nós mudamos as cores do sistema, algumas cores, principalmente o jogo de cor central. Isso não foi mudado porque a gente quer, porque a gente é bidu, porque a gente acha que é mais bonito o azul. Tem todo um estudo do UI, que a gente chama, que é de interface de experiência de usuário, User Experience. E se vocês olharem, todos os softwares hoje, a maioria dos softwares que tem bastante uso no dia a dia, estão caminhando para essas cores, para facilidade do olho, para facilidade de conforto de uso e menos cansaço ao longo do dia. Então, isso não é mudado assim, se existe estudo e se é aplicado. Bom, antes de eu ir para o Release Notes, que eu acho que é um dos grandes pontos, alguém tem alguma dúvida ou posso ir direto para lá? Enquanto vocês falam, eu vou compartilhar a tela. Quem não viu a versão 6 ainda, deixa eu sair aqui. Todo mundo está vendo a minha tela com a versão 6? Alguém pode me responder aí? Vou criar minha tela. Todo mundo está vendo agora? Bom, versão 6 não mudou aparentemente nada aqui nessa tela, mas no fundo sim, são cores já e letras, então já parece um conforto maior no uso. E quem não viu a versão 6 ainda, pois bem, eis a cara e, talvez para tristeza de todos ou de muitos, ainda é muito parecido com a versão 5. Bom, por que que nós não quisemos mexer em layouts ou grandes mudanças de layout? Já vem uma grande mudança em organizações de campo. Então, mexer em layout significa um grande trauma para quem ainda não conhece ou quem já conhece o sistema. Então, a grosso modo, eu tenho uma reorganização de menu dentro do sistema e eu tenho todo um trabalho que é feito, por exemplo, numa tela. Então, se eu pegar uma tela de ordem de venda, que era uma tela que tinha bastante campo, era carregada de campo, porque ela é usada para N aspectos, então eu tenho ela reorganizada quando eu abro. Então, por exemplo, aqui, essa é a minha tela de ordem de venda, então podem reparar que ela está muito mais organizada. Então, a minha ordem de venda, os campos estão reposicionados, os flags são um conceito que o Thiago trabalhou bastante nessa organização de tela. Então, o conceito que nós adotamos foi deixar o que é campos de flag no canto superior e os dados reorganizados. Então, o tipo de documento-alvo, parceiro de negócio, quais são os dados adicionais, quais são dados de cliente, dados de conversão comercial, que se refere a NFCE, estado do documento, e assim por diante. Você percebe que no dia a dia facilita muito na hora de digitar um produto. Então, por exemplo, eu vou pegar uma ordem de venda e muitas vezes a galera tinha aspecto de dificuldade, mas imagine hoje. Eu digito 3 vezes o mesmo campo. Então, se eu coloco aqui R$10, ele já repite os campos de todos de preço, eu não tenho que ficar redigitando esses campos. Além disso, os dados que são adicionais, os dados que não são tão criteriosos, importantes no primeiro momento, eles já estão ocultados e o cliente está reagrupado em tela. Então, eu tenho fácil qual o produto, qual a situação comercial desse produto, se ele está ativo ou não, assim por diante, e todos os campos de valores em um único lugar, e todos os campos de quantidades em um único lugar. Então, facilita demais o dia a dia e a usabilidade desse cliente. Além disso, uma mudança grande, que talvez a galera que usa em grade vai sentir, e aí isso é uma mudança também para a velocidade, não só isso para a usabilidade em si. Muitos campos aqui embaixo, todo mundo vai lembrar, tinham 500 mil campos. Isso foi reorganizado e deixado sempre os campos principais dentro da tela da grade, o que facilita demais o dia a dia e o uso disso daí. E uma correção que foi feita, e a gente conviveu com ela há muito tempo, foi a grade. Então, campos que tem grade maior, que é essa grade que eu falando embaixo, quem se recorda, a gente arrastava isso aqui e ele perdia a organização, e isso foi corrigido na ZK, na versão agora atual. Então, isso é uma das grandes mudanças da interface. Se a gente olhar aqui em cima, a barra cinza torna um pouco mais destacada, e o principal ponto aqui está nas organizações. Além disso daí, foram criados, por exemplo, se você pegar um relatório qualquer, vou pegar o relatório, detalhes de movimento de custo, eu tenho nesse relatório o nome dele, um exemplo de como usar, e se eu pegar qualquer outro relatório, vai ver que todos estão assim,
um trabalho que nós fizemos aí, com uma preocupação grande, que é explicar ao cliente o que faz. Então, o que isso aqui é um cubo, é uma descrição do que é um relatório e um exemplo de como usar. Isso vai para cada relatório, todos os relatórios, todos os processos foram assim. Então, acho que o grande, vou pegar um processo aqui, um converter cotação, por exemplo, eu vou ter a mesma coisa. Então, eu vou ter um exemplo dele e para que ele serve. Então, qual foi a preocupação? Criar ao cliente cada vez mais a possibilidade de ter uma documentação dentro do próprio sistema. Hoje, o Docs nosso, a documentação nossa, é gerada a partir do próprio sistema. Um segundo ponto importante, que já existia na versão 5, mas que foi muito pouco usado, então é importante comentar, é que vocês podem sugerir melhorias de tradução. Então, por exemplo, aqui uma tabela de fatura, só para a gente olhar ela, reparem também que ela está reorganizada. Um dos próximos pontos aí que nós vamos entrar na versão, nós vamos tirar os botões, apresentação do documento, eles vão ficar só no canto superior. E um ponto importante, eu posso sugerir traduções e até melhorias na parte toda de documentação do campo. Exemplo, quando eu clico com o direito do mouse e clico em sugestão de campo, eu posso sugerir a DevCoffee um novo nome para o campo, uma nova descrição e um novo comentário da ajuda. Para que isso facilita? Isso entra numa base centralizada e a cada revisão de build é revisado todas as sugestões de melhorias e traduções. Na prática, isso implica que estamos criando documentações online e melhorias na própria parte de descrição de campo. Querem um exemplo disso? Todos os relatórios hoje do sistema chamam relatório. Quem é mais antigo aí lembrava que os relatórios do sistema não chamavam relatório. Então, por exemplo, estou no meu menu e eu quero enxergar só o que é relatório aqui, ó. Então, eu quero uma visão plana? Não, eu quero enxergar tudo que é só relatório. Então, reparem que se eu enxergar só o que é relatório, relatório chama relatório agora. Antes, relatório tinha detalhes de faturamento e margem. Mas é um relatório ou não é um relatório? Pedidos em aberto. É um relatório ou não é um relatório? Então, hoje, todos os nomes foram adequados. Então, relatórios e pedido em aberto. E o segundo ponto importante que vocês vão sentir é que alguns relatórios, alguns campos foram renomeados. Nada fora do comum, por isso não soltou-se um release note específico disso. Mas, por exemplo, relatório de itens em aberto, que a gente estava acostumado a chamar lá, mas itens em aberto do quê? É itens em aberto comercial, a pagar ou a receber? Então, se eu pego hoje o itens em aberto, eu continuo procurando da mesma forma, mas ele tem um nome agora, relatório de itens em aberto, AR, a receber, e a pagar. Então, foi remodelado bastante a nomenclatura e uma das grandes ideias foi realmente tentar trabalhar com a experiência do usuário nesse aspecto. Então, se eu pegar, por exemplo, um cadastro aí que todo mundo reclamava, parceiro de negócio ou produto, então, dentro do parceiro de negócio ou produto, também todas as telas do sistema foram remodeladas, né? Então, estou passando das principais, mas olha, por exemplo, um cadastro parceiro de negócio, como facilita o dia a dia, e aí eu vou preenchendo o que eu acho que tem que preencher. Dados financeiros estão aqui. Não, eu quero dados de, sei lá, adicionais, dados fiscais. Então, eu quero dados financeiros. Então, facilita demais o dia a dia e a forma de usar o sistema. Se eu pegar um cadastro de produto, por exemplo, se eu pegar um produto, tem a mesma coisa, tem a mesma percepção. Ele foi reorganizado e aí eu tenho essa parte mais fácil de usar no dia a dia. Então, legal, o que armazém está aqui dentro, que são dados adicionais, que são dados de produção, que são de controle de qualidade, o que remete à nota fiscal e SPEDs da vida, assim por diante. Então, facilita o dia a dia e a forma de enxergar o sistema. Ou seja, torna os flags no canto superior. A ideia é tornar o sistema cada vez mais amigo do usuário e não inimigo do usuário. Bom, ainda na parte prática, uma das grandes mudanças que foram feitas, um dos grandes legados que eu acho que essa versão, eu tenho um caso, por exemplo, disso aqui. Imaginem o seguinte, eu estou antes, a gente tinha um problema na info. Vou pegar uma info de produto. As infos antes não exportavam os dados. Isso é uma grande dificuldade que a gente tinha. Então, por exemplo, eu acabei de filtrar um monte de dados da info, eu gostaria de exportar esses dados para trabalhar. Hoje esses dados são possíveis de serem exportados automaticamente. Então, com esse botão que foi criado aqui. O que facilita isso? Quero exportar todos os meus dados de cheque da minha info para comparar uma soma, para checar, para atualizar, para poder fazer uma conciliação. Ok, eu consigo fazer. E além disso, também na versão 6 entrou a possibilidade de ter campos calculados em info. Então, totalizando valores
dentro de determinadas colunas. Bom, então, a grosso modo, eu acho que é isso. Vocês vão ter mais experiência no dia a dia. Foram criados bastante infos novos, a gente vai ver isso no Release Notes, mas desde uma info de lead, oportunidade, de desembarque, embarque, toda a parte de calendário remodelada, com a parte toda de CRM, bastante coisa nova entrando. Então, o grande legado dessa primeira parte, dessa versão, que eu queria deixar avisado, é a usabilidade, é criar usabilidade. E aí, vocês podem participar disso. Sugiram. O Thiago pediu para me mostrar um negócio para vocês só. Na tela de produto, falando, por exemplo, com relação a produto e serviço. Então, olha isso aqui. Isso realmente é um ponto importante, Thiago. Se eu pegar um produto hoje, então eu estou num produto que esse produto é do tipo item, né? Então, imagine o seguinte, vou criar um produto novo, ou pegar esse mesmo produto aqui, e vou falar que ele é serviço. Reparem que mudou totalmente a tela. Então, isso é uma dificuldade realmente grande do dia a dia. Esses são os campos importantes quando a gente remete, por exemplo, a serviço. Então, mas qual campo eu preencho quando é serviço? Qual campo que eu não preencho? Então, esses tipos de regra de visualização, e não só visualização, como obrigatoriedade, podem reparar que esses campos ficaram vermelhos, facilita demais o dia a dia e evita transtornos na hora de implantar o sistema ou na hora de usar um sistema. Então, estou fazendo um cadastro novo de um produto de serviço? Sim, esses campos são importantes, porque como é que eu vou medir uma RPS para isso? Aí, um legado importante aí, hoje nós estamos com possibilidade de integração com 844 prefeituras. Então, a gente já tem prefeituras como Pirassununga, Leme, Curitiba, Piracicaba, Rio das Pedras e sei lá quantas mais, já usando RPS normal no dia a dia. E, de certa forma, bastante estável. Bom, vamos ao Release Notes. Vou fechar o sistema. Acho alguma dúvida do sistema, alguma pergunta disso? Vou compartilhar a tela do Release Notes agora, só para a gente então bater um papo sobre ela. Todo mundo está enxergando a tela do Release Notes aí? Só me confirma, por favor. Bom, perfeito. O Release Notes da versão 5 existe ainda, tá? Nada se perde, se eu digitar aqui 5.1, eu tenho as notas de lançamento da versão da 5.1, mas a partir de agora, tudo que a gente for falar é na versão 6, ou seja, a gente vai inspirar ela, tá? Só ver uma pergunta da Patrícia. Não, Patrícia, não se faz. A Patrícia perguntou se com a versão 6 se faz necessário uma revisão do cadastro de parceiro de negócio ou, no caso, os novos campos. Não. O que sim é que todos os cadastros deveriam estar conforme o dia a dia, mas não entrou nenhum campo novo que impacta em não funcionar por se não tiver preenchido, tá? Não teve mudanças em campos nesse sentido. Bom, vou passar rapidamente por o que a gente chama de Maven e Tycoon. Isso aqui é mais técnico, mas o que eu quero dizer com isso é, a gente está na Java 11 e nós estamos hoje na crista da tecnologia. Essa mudança que a gente fez agora e esse salto tecnológico que a gente deu lá do Java 8 para o Java 11 teve um custo para nós bastante grande, né, um investimento alto, mas nos dá tranquilidade de estar na crista da tecnologia nos próximos 5 a 6 anos. Ou seja, outros sistemas ERPs estão começando a pensar em ir para o Java 9 ou 10, e nós estamos no 11. Então, mas vocês são geniais e eles são os bostas? Não. Nós nascemos web, a gente já veio da web. Esses caras têm problemas ainda de tecnologias e como se adaptar a essas novas tecnologias. Para nós, de certa forma, é mais simples, uma vez que a gente já nasceu nessa questão da tecnologia. Rapidamente, então, o que a gente discutiu, o que tem nessa grande versão? A forma nova, toda a nossa nova distribuição, aí é um pouco mais técnico, mas vou tentar resumir de uma forma mais humana, toda a parte de distribuição do BRRP e a parte de componentização, ou seja, de criar o pacote do BRRP, nós mudamos para o Maven para o Tycoon. Isso é uma forma para evitar problemas e criar maior longevidade do produto. Eu não me recordo exatamente, talvez o Thiago está aí escutando, ele vai me falar certo, ou se tem algum técnico. A gente tem hoje, como sei, mais de 1.600 componentes que se integram
para formar o BRIP. Então, isso é bastante complexo, porque cada componente desse tem outros componentes que se integram e assim por diante. Então, é bastante complexa a construção e distribuição disso. Então, aqui, eu não vou passar por todos, mas aqui foram as grandes melhorias que a gente teve de plataforma menos humana, mais, assim, aqui é menos perceptível ao cliente, mas que são muito importantes. Então, por exemplo, uma parte de refactoring em call-out, info Windows carregando de uma forma mais dinâmica e utilizando o número da sequência dela, melhorias de design de pop-up, ou seja, poder emitir mensagem de erro quando numa mensagem normal, melhorias de mensagem de erros. Então, isso aqui tudo, eu não vou ler uma a uma, mas são inúmeras coisas, sugiro que ao término dessa webinar, vocês leiam isso, porque é o que vocês trabalham no dia a dia. Então, uma porrada de coisa, e os principais itens disso Java 11, Postgres na versão mais nova, estável, e ZK nova. Isso na parte prática significa, temos um banco de dados extremamente utilizado por grandes empresas, na versão mais estável, na biblioteca visual mais nova, mais atualizada, e no Java 11, que nos permite aí bastante coisa para frente. Pontos importantes ainda disso tudo. Uma mudança significativa na parte quando a gente tem distribuição em múltiplas instâncias. Então, que a gente está falando aqui embaixo. Melhoria, por exemplo, em desempenho do Java. Melhoria, por exemplo, em desempenho com Hazelcast, ou seja, empilhamento de servidor, vários servidores ao mesmo tempo. E aí vai. Aqui tem uma porrada de coisa. Sugiro muito ler isso aqui, porque isso aqui foi o grande trabalho da versão que a gente fez. E podem reparar que é bastante coisa em melhoria e ajustes. Isso aqui pode facilitar e vai facilitar muito o trabalho seu do dia a dia. Um ponto bastante importante aqui é o trabalho que a gente fez no Fitness. Nós hoje temos, eu não me recordo o número exato, mas acima de 40% coberto de testes automatizados do sistema. Isso é um número bastante alto e significa que quando a gente solta uma build, a gente faz um deploy dessa build, ocorre um teste automatizado e esse teste define para mim se essa build tem qualificação ou qualidade para ser publicada ou não. Qual é o objetivo disso? Tentar trabalhar com o mínimo possível em hotfix. E é uma hotfix? É uma correção a quente, ou seja, uma correção que eu tenho que fazer porque está impactando o trabalho de algum cliente nosso. Quanto menor for o índice de hotfix, mais tempo eu tenho para trabalhar em coisas planejadas. E coisas planejadas significa menos dificuldade e mais qualidade na ponta ao cliente. Esse é o grande ponto, importante. Eu estou passando mais devagar aqui para vocês verem que tem muita coisa. Eu não vou entrar em um por um de cada um desses detalhes, vou entrar nos mais que são mais impactados, mas são bastante itens a nível de plataforma. Então, esse trabalho é um trabalho muito importante, porque duas garantias eu tenho hoje, uma como DevCoff e uma sendo, de certa forma, cliente da DevCoff. A gente tem um sistema extremamente atualizado e um sistema extremamente estável, e uma puta ferramenta na nossa mão. E que, tecnologicamente, se todo mundo parar hoje, se a gente parar hoje de fazer qualquer coisa, 5 anos pela frente, a gente ainda está na crista da onda em tecnologia. Bom, e aí foi uma porrada de coisa, de melhorias, assim, por exemplo, desde uma correção de importador, quem nunca teve dificuldade com importar alguma coisa para dentro do sistema na parte do Excel, ou até mesmo em funcionalidades de usabilidade impactadas em velocidade. Então, a ideia de mexer nos campos de grade, e não é tirar ele simplesmente por tirar, mas sim criar mais velocidade e estabilidade, mais facilidade do uso do dia a dia. Então, e correções menores em alguns dos sentidos, mas, por exemplo, nós finalizamos agora uma revalidação de torta parte de multimoeda. Não são todos os clientes que usam, mas a gente usa demais, por exemplo, na MGS, toda a parte de dólar, euro, real. Isso tem muita coisa feita. E coisas que vêm pela frente, como autenticações e assim por diante. Bom, sugiro de verdade que vocês peguem depois esse item aqui, que eu não vou comentar item ainda, mas leiam, porque isso aqui estão nos grandes pontos da plataforma de correções, melhorias e estabilizações. Bom, do resto, vou passar rápido pelos demais itens. A gente tem aí melhorias e traduções, então eu acabei de comentar. Criou-se o formato de impressão visual. Nós prometíamos isso aí há um tempo e trabalhamos até que isso esteja estável para ser feito.
O Adriano, da Versicar, eu acho que já teve contato com ele no treinamento aqui, talvez mais que ele teve. Mas significa ter a possibilidade de criar formatos de impressão de forma visual, tipo clicando e arrastando. Qual é a ideia? Quem conhece o BR há mais tempo, reparou que nos últimos anos a gente veio cada vez menos tendo Jasper e tirando Jaspers, ou seja, são relatórios pré-formatados, e cada vez mais criando e se pautando em cubos. Por quê? Não preciso falar qual é a importância de um cubo. Então, só fazendo um paralelo com a versão 6, olhem isso aqui, que é bastante importante, que todo mundo às vezes reclamava, mas olha isso. Os cubos agora, eu consigo ter campos dele, de quais são os parâmetros que foram impressos, quais são os parâmetros que eu estou utilizando. Reparem isso aqui. Na versão 6, eu vou pegar um relatório de itens a receber, sei lá, pode ser esse aqui mesmo, não sei se tem alguma coisa nessa base de teste, mas vou colocar aqui, quero consolidar a matriz, então quero consolidar a filial PR e quero consolidar a filial, essa aqui. Então, vou pegar a café matriz e estou consolidando os dados. Todo mundo está enxergando aí, né? E quero pegar, por exemplo, uma determinada custódia e quero falar que a custódia carnê, eu não quero que saia no meu relatório. Beleza, quando eu emitir esse relatório na prática, o que acontece? Olhem que ele vai criar um cubo, e esse cubo ele vai vir para mim automaticamente. Ponto importante aí, nome do cubo, dados e relatório para que serve. Primeiro ponto importante, parâmetros que eu usei no cubo. Organização, transação de vendas, e quais são as condições que eu coloquei. E em cima o cabeçalho do cubo. Então, antes a gente não tinha nos cubos quais eram as impressões desses cabeçalhos, ou seja, quais eram os parâmetros utilizados. Isso era um ponto bastante importante. Além disso, melhorado bastante a visualização desses cubos, na prática do dia a dia. Então, e o formato, a ferramenta de formato de impressão, o que ela faz? Ela, pautada nos cubos que existem, me permite criar formatos de impressão mais fáceis, sem ter que ficar contando o pixel da tela, ou sendo um cara mais técnico, mas permite eu criar de uma forma mais humana. Nós tivemos uma experiência muito interessante. Um dos projetos migrados recentemente, de um projeto inteiro, o Thiago participou desse projeto, teve um Jasper apenas. Tudo foi feito e solucionado por formato de impressão. Qual é a grande vantagem disso? Amanhã preciso mudar um determinado campo ou mudar um determinado layout. Ele não precisa da DevCoffee. Não achem que para a DevCoffee criar um relatório e cobrar de vocês é legal. Para nós dá mais trabalho fazer do que cobrar. Então, isso não é legal. A DevCoffee quer caminhar cada vez mais para que o cliente tenha esta autonomia e que a DevCoffee trabalhe em grandes coisas, em grandes desenvolvimentos, e não em picuinhas, por exemplo, de um campo no relatório. Hoje, um campo, você tem a possibilidade de te fazer via um formato SQL. Então, você já tem uma autonomia. E antes, você já tinha autonomia de criar um formato de impressão. Porém, era algo mais complicado, porque era, de certa forma, técnico. Com formato de impressão, não, passa a ser humano. É clicar, arrastar e usar. Bom, aqui dentro do BRRP, me possibilitou uma correção das Model Factor. O que na prática significa isso? Significa duas coisas importantes. Quando eu estou na tela do BRRP agora, na tela do BRRP Seus, como qualquer tela, se eu pegar, por exemplo, aqui, na minha tela de ordem de venda, na minha tela de ordem de venda, eu consigo saber claramente se esse campo é do BRRP nativo ou se é personalizado do cliente. Então, por exemplo, reparem que eu estou nesse campo aqui e eu quero saber se esse campo é personalizado. Está aqui, eu tenho claríssimo ele. Campo, parceiro de negócio, ele é D, dicionário, ele é padrão do BRRP. Se aqui tiver U, que é User Maintainment, é do usuário. Então, eu tenho claro se o campo é do BRRP ou é uma personalização de cliente. Além disso, na parte do Help Central, eu também tenho o mesmo caso. Olhem aqui, eu tenho ele de ponta a ponta. E coisa bastante importante, qual é o tipo de integridade base? Então, isso foi um trabalho gigante para que possibilite ter isso aqui. De forma visual, o que é o que não é core, e, de certa forma, um relatório completo de tudo que é personalizado do cliente. Então, qual é a grande vantagem disso?
eu consigo hoje, de uma forma rápida, e vocês conseguem de uma forma rápida, saber o que está personalizado em cada projeto. E isso facilita na hora de suporte e facilita na hora de trabalhar. O Pipi está falando aqui que no Docs tem uma documentação que explica bem quais são as siglas do que podem aparecer. Ele acabou de mandar o link aqui, depois eu vou caminhar para vocês em geral. As outras respostas eu já vou responder para todos para terminar esse ponto. Então, o Thiago pode mandar isso aqui. Isso explica quais são as entidades. Está no Docs. Bom, vamos passar um pouco para baixo, para a gente vir discutindo cada um desses itens. Ainda dentro do BRP, nova interface, o que a gente chama de look and feel. Quem acompanhou o webinar que nós fizemos em 2018 e depois do webinar de junho, pode ter claro que o look and feel é o mesmo. Então, o que significa? O que a DevCoffee tem planejado nos últimos anos tem ocorrido nas datas e de forma coesa, ou seja, a gente não tem criado um negócio ou voltado atrás. Aquilo que foi feito lá atrás está sendo aplicado. Então, por quê? Em software não dá para ficar brincando de ir e voltar, ainda mais com 2.000 e poucos usuários usando o sistema e clientes emitindo um volume absurdo de nota fiscal, acima de 1.000 notas dia. Bom, relatórios e processos. Tradução que a gente acabou de falar, ativo. Uma mudança, isso aqui é uma possibilidade de alterar o centro de custo de uma conta contábil. Isso é uma coisa que a gente tem uma dificuldade grande para quem usa aí ativo fixo. Um centro de custo de um determinado ativo pode mudar. Então, antes a gente tem uma dificuldade grande. Pedido de compra, quantidade requisitada. Isso aqui foi um problema que a gente enfrentou. Vocês devem ter reparado, em algum momento teve alguma dificuldade com quantidade requisitada e com quantidade reservada, foi corrigido e foi feito um script também que aplica para correção. Então, isso está corrigido e isso causa bastante confusão, às vezes causou, né? Qual é o problema disso? Muitas empresas confiam piamente na quantidade reservada e confia piamente na quantidade requisitada para a parte de venda. E relatórios como esse relatório, que é a necessidade de compra, relatórios como esse, que são grandes ferramentas de compra, legado RIMAD aí, fica a ressalva de como isso nasceu. Nós pegamos uma demanda que a RIMAD tinha e que era feita manual e a gente acabou implementando isso dentro do sistema e acabou entrando como um core. Isso é uma ferramenta fantástica de análise e necessidade de compra. Esse relatório que o Murilo está trabalhando já há um tempo com um projeto, junto com o pessoal de fora, em IA, inteligência artificial, e ainda hoje esse relatório tem se mostrado tão eficiente quanto o relatório com inteligência artificial. Óbvio que a longo prazo, um relatório de inteligência artificial com uma base de dados maior pode permitir que você previna coisas como uma compra spot. O relatório também pode prever bem, mas com uma queda de mercado, ou, por exemplo, poderia ter variáveis como PIB, e se um PIB menor, ele tem que comprar menos, se um PIB maior, ele tem que comprar mais. Mas são coisas como uma próxima discussão. Performance, uma quantidade, ajuste em campos de alto volume. Então, isso aqui, teoricamente, foi um dos grandes trabalhos e uma das maiores reclamações que a gente tinha, que às vezes poderia impactar em performance. Que a gente reparou que quando reclamávamos de performance, muitas vezes estava atrelado com personalizações do cliente, feita pelo cliente, ou até mesmo campos ou a quantidade de campos em grade. Então, foi feito um trabalho grande, trabalhando para tentar otimizar. Aqui fica um ponto aí, o Jean deve estar ouvindo também, acho que nós no webinar, o Jean é o DBA nosso, e o Jean, junto com o Carlos, fizeram um trabalho bastante legal, junto com o Marcelino também, melhorias em banco de dados, novos índices, melhorias nas construções de carry, melhorias toda a parte de pesquisa do banco de dados. Então, foi feito um trabalho muito grande por eles para ter cada vez mais performance e estabilidade. Acho que eu posso citar a RIMAD aí, um caso, RIMAD no volume alto, tem algumas dificuldades, alguns pontos de congelamento, e a RIMAD hoje fica dias e dias, não me recordo, mas acho que o tempo médio de uma RIMAD é 25, 30 dias sem intervenção em banco de dados ou em servidor. Isso deve aumentar ainda mais agora com a versão 6. Ordem de trabalho, então liberação de ações de estorno, componentes de confirmação de painel, então utilizações de botões adequados, implementados
novas formas de utilizar os botões de tela e facilidade desses botões. Janela de pesquisa, então corrigir a busca por tipo clássico, que tinha um bug nisso daí. Ordem de venda, aqui adicionar a transportadora no formulário de impressão do Jasper. Isso aqui, esse tipo de ticket nasce com sugestão de cliente. Então, foi uma reclamação uma sugestão de melhoria, na verdade, não é uma reclamação, da MGS, se não me falha a memória, e foi o Henry, obrigado, Pipi, e isso entrou como uma melhoria. Componentes de Info Windows e Minitable, então melhoria desses desenhos de janela, dessas próprias grades. Então, personalização de janela, assim como a ferramenta criada para personalização do Jasper, do relatório formato de impressão, também criou-se uma ferramenta visual para personalizar janelas. Então, eu posso, apesar de toda a mudança que foi feita em melhoria, criou-se uma forma mais fácil para redesenhar as janelas para que o usuário mova esses campos para onde ele queira. Então, isso também é bastante útil, é muito interessante e facilita demais a vida do quem está trabalhando na administração do sistema. Fluxo de caixa, melhorias no relatório de fluxo de caixa, tabelas de processo, então ajustar a organização do sistema, que isso aqui é o trabalho grande que foi feito aqui, nós comentamos agora. Ordem de produção, então a possibilidade de eu forçar sobre escrever data a completar, principalmente no caso do bloco K. Bloco K, teve um ponto aí que ordens de produção que começava de um mês e terminava no outro, tem um gap dentro do bloco K, e alguns clientes demandaram, e a gente entendeu que isso era importante, que uma ordem de produção, quando começou no outro mês, que não teve ainda a material tirado do estoque, baixado, quando completado, deveria entrar no mês seguinte. O que acontecia? Às vezes o cliente esquecia de mudar a data, e ele entrava no mês anterior, no dia anterior, e esse dia anterior, por coincidência, era o mês anterior. Então, ele completou no dia 1, era para ter entrado no dia 1, e ele deixou entrar no dia 30, mas, na verdade, o material era referente ao dia 1, e a menina do financeiro, do fiscal, já tinha reportado o bloco K. Então, isso pode forçar com que esse tipo de erro não exista. Toda uma parte de mapa de pagamento, poder tratar multi-organização, assim como o extrato, independente da organização, consolidar essas informações no mapa de pagamento. O mapa de pagamento é um relatório bastante importante aí, como suporte ao extrato. O estoque previsto, uma porrada de melhoria, então, desde a infra de tratamento, quem trabalha com estoque previsto aí, criando alerta se o estoque previsto tem, quando inclui uma substituição, se o produto tem ou não. Então, exemplo, estou fazendo uma substituição tributária, uma substituição de um item, e eu quero informar se esse item tem ou não, e assim por diante, também podendo até chegar ao ponto de travar essa substituição. Eu não vou entrar em detalhes disso, mas quem utiliza estoque previsto depois pegue a documentação, ou eu me chame em privado e eu respondo. Alocação de pagamento, bastante melhorias na parte de alocação de juros. Impressão de dump, isso aqui é uma das grandes coisas que todos pediam e agora fez. Então, primeiro, impressão de uma marca d'água e logo maior. Então, permite-se que hoje eu possa colocar uma marca d'água na dump de uma marca do que eu quiser. Não importa o que eu quero fazer. Eu quero colocar um logo meu ou quero colocar um logo no meu fornecedor, não importa. E o segundo ponto, imprimir a pré-dump. Mas eu quero imprimir uma pré-dump antes de mandar para visualizar. BRP não era possível e agora é possível. Então, eu consigo imprimir uma pré-dump antes de enviar essa fácil. Isso é bastante útil aí para as pessoas do fiscal e assim por diante. Uma melhoria nas definições da timeout de confirmação de CEP. Uma info window nova, que é das solicitações. Então, agora criou-se uma info window para listar todas as solicitações. Na info window de solicitações, só enxerga aquilo que está para mim ou para o meu perfil. Isso é mais CRM. Quem usa CRM tem que estar atento a isso. Se liberar as solicitações todas, o usuário pode enxergar as solicitações dos outros também. Aqui um ponto legal, a Devicoff usa o CRM do sistema 100%. Para quê? Para gerenciar o suporte que vocês têm conosco e, além do suporte que vocês têm conosco, gerenciar toda a demanda interna de RH. Então, apontamento de hora, requisição de férias, atestado, abono, hora extra, ou até mesmo para a parte de compras. Então, se uma requisição de compras atrelada à própria parte de solicitação do BRP, com toda a parte de, eu quero comprar tal coisa, e assim por diante. O relacionamento meu e da Renata, ou seja, comercial e sustentação de relacionamento. Via CRM também, toda a parte que a gente tem que agendar, por exemplo, lead e assim por diante. Então, ou até mesmo um item como, por exemplo, quando se vende um projeto novo, eu tenho uma série de etapas que tem que ser feita internamente,
para poder habilitar esse projeto também via CRM. Então, o CRM é bastante importante e tem se tornado cada vez mais importante no dia a dia, como uma forma de gerenciar processos e evitar ou mitigar coisas que eram para ser feitas e foram esquecidas. Então, melhoria na tela de lead, bastante melhorias na tela de lead de oportunidades, incluso com a criação e a liberação de janelas de consulta ou até mesmo a parte toda de info dessas leads. E para quem está acostumado aí, aqueles seios, o painel, esse cara, no meu acho que não vai estar configurado, mas vou mostrar, foram refeitos todos esses gráficos aqui e adaptados, o meu não está liberado, mas todos esses gráficos, estou usando um super, quando o cara entra hoje com o usuário, ele pega pelo nome desse representante, ou seja, representante de vendas, e todos esses gráficos foram refeitos. Então, na prática, esse painel hoje está 100% atualizado, utilizável, vamos por. Nós temos usado bastante e tem bastante informação interessante aí como uma forma de acompanhar o que a gente chama de pipeline de vendas, né? Vai ter um treinamento agora, acho que semana que vem ou outra, não sei, também sobre parte de vendas. Isso é um outro ponto importante, né? Todos os treinamentos que a gente anunciou, a gente vem fazendo, agradeço quem tem participando, foi muito legal. Próximo agora é comercial, depois o próximo é materiais e assim por diante. Surgiram temas, isso é uma coisa bastante importante aí. Painel de vendas é atualizado em tempo real. Eu acho que ele é atualizado quando abre. Daí algum técnico que está me ouvindo aí pode responder para nós. O Thiago já respondeu. Não. Quando você abre ele atualiza e depois ele não muda. Tá certo, Thiago? É isso? Sim, beleza. Sim, aí sim. O que o Thiago está falando é que se você atualizar a tela, aí ele atualiza em tempo real. Tá certo? No botão lá em cima do refresh. Bom, relatórios novos, como cubo de detalhes e pedidos, novos filtros, cubos de detalhes e pedidos em aberto, novos filtros, detalhes de documentos fiscais, poder selecionar apenas um documento, sugestões aí da ForceCar, apontamentos de embarque, bastante mudança de apontamento de embarque versus ocorrência, personalizações de processo, então, permitir campos do tipo tabela direta, onde está o campo do usuário, para facilitar o uso desses campos no dia a dia. Configuração de orçamento, quem usava orçamento, aí, quem usa orçamento no sistema, eu não conseguia consolidar organizações. A parte orçamentária do BRP, quando estou falando orçamento, é orçamento OBZ ou OBH, não é orçamento de vendas. Então, a parte de orçamento no sistema eu não conseguia consolidar organizações. Isso era uma dificuldade que, por exemplo, eu tinha na DevCop. Eu tenho 2 empresas e queria consolidar os orçamentos. Então, o que acabava acontecendo? Eu tinha 2 orçamentos distintos e, às vezes, eu tinha que olhar os 2 para ter uma visão. Hoje eu posso consolidar organizações dentro do meu orçamento. Então, eu quero criar um orçamento que consolida a filial A e a B e não a C. Perfeito. O outro consolida a A e a C. Então, é uma maior autonomia na parte do orçamento. Adriano, só respondendo, o painel ele é atualizado toda vez que abre a tela. Ou que dá um refresh. Não sei se tem... Não, para colocar numa TV, o ideal aí é um BI, né? Um BI, ou consumir a tela e o cara atualizar. Não sei, o Thiago está perguntando se tem como... o Thiago já respondeu que não dá. Usa um BI. Beleza. Então, avançando um pouquinho mais, geração de KNAB, então um filtro por custódia, é uma das sugestões também, acho que foi da imagem isso aqui, para a gente poder filtrar KNAB por custódia, uma vez que custódia é o principal elo de ligação entre o comercial e o financeiro. Então, processar pedidos, novas validações, só um adendo aí, uma observação. O erro dos itens reservados e das requisições nasceu com o fato do reprocessar pedido estar liberado para reprocessar pedidos de compra. Então, isso foi validado, corrigido e foi reprocessado assim. O reprocessar pedido hoje também me permite trocar taxa e aplicar CFOP, então, que antes não me permitia. Que melhorias em componentes de relatório, principalmente para quando utilizado multimoeda. Entrou um relatório novo chamado Cardix, então é um relatório que me dá de uma forma mais bonitinha o que já existia, que eram detalhes e movimentações. Então, na parte prática, se a gente pegasse as movimentações antes, a gente tinha um relatório, detalhes de movimentações, de custo, esse cara aqui, e agora criou-se um relatório de Cardix que é um pouco mais bonito para se falar. Geração de boleto KNAB, então seleção e ordenação equivocada, isso aqui tinha um bug no componente, foi mudado o componente, isso sim é um bug.
reprocessar pedido, como eu falei, a taxa, aviso de busca, da chave de busca do produto em erro de contabilização. Quem nunca pegou um erro de contabilização por falta de custo, e aí a gente tinha lá a descrição do produto e não vinha a chave. Qual é a dificuldade? Na MGS, por exemplo, eu tenho 20 produtos com a mesma descrição. Porra, qual é? Então, hoje ele exibe qual é o código que está para facilitar o dia a dia. Relatórios, então, novos parâmetros no relatório de mãos faturadas, sugestões de melhorias, então, principalmente em traduzir elementos, um caso aí, o tal do NBS, que nem todo mundo usa, mas pode usar. Balancete, basicamente, a opção asterisco, deixar ele usando por filial, normal. Posição financeira, bastante melhoria, no sentido de, aqui um ponto crítico, a posição financeira de um parceiro que está no asterisco, ela vai englobar todos os itens que ele deve em todas as filiais, em todos os lugares, dependendo da organização. E eu tinha uma dificuldade em enxergar a qual organização refere-se esse item. Isso dois clientes reportaram isso, que me recordo recentemente que reportou foi a Forcicar, e então a gente agora, ele continua funcionando da mesma forma, mas aparece qual é a organização que está aquele título, aquele pagamento para facilitar no dia a dia. Atualizar isso aqui é mais a parte de quem usa bastante sequência de entrega. Aqui eu quero compartilhar um negócio legal. Nós temos um trabalho muito próximo à IMAG aqui, nessa parte de sequência de entrega, lista de embarque, roteirização, e a IMAG teve um saving aí bastante significativo na parte de diesel, na parte de economia de combustível. Isso é bastante satisfatório para nós, porque significa que o sistema está trazendo um legado, e a Rimari hoje consegue controlar em tempo real o que está em cada caminhão e o que está sendo feito, sendo entregue, e assim por diante. E o que entregou ou o que ele mesmo coletou em cada uma dessas pontas. E o motorista tem uma sequência clara de entrega, otimizada e, consequentemente, implica em reduzir custos. Vai alterar a parte de chat interno, isso aqui é uma parte mais nossa. Relatório de detalhes de estoque físico, então agora tem filtro por data, movimentação. Cubo de itens pagos. Quem nunca me perguntou, porra, eu quero saber o que eu paguei no sistema. Eu tenho o que está em aberto, mas o que eu paguei eu não tenho. Criou-se um cubo de itens pagos. Então, esse cubo, ele é um reflexo do itens a receber, ou do itens em aberto, né? Só que é do item pago. Ele vai listar para mim tudo aquilo que foi pago. Então, isso é bastante útil quando eu quero checar o que eu paguei ontem. Então, eu tenho claríssimo isso aí. Eu não preciso olhar só, por exemplo, para detalhes de pagamento. Esse aqui ele vai cruzar o que eu paguei e qual título eu paguei. Ele vem baseado no detalhes da alocação aí. Apuração de impostos, no Pointer, na exportação de arquivos CSV, isso foi tratado. E eu até comentei com a Heloísa na última visita na Forcicar, eu não posso importar um CSV numa apuração de impostos. Então, foi até sucumbido dessa tela, essa possibilidade de importar. Validações novas em localizadores repetidos, então quem usa muito o localizador podia às vezes repetir um localizador e dar uma cagada, já tinha uma validação do sistema, mas dava uma mensagem não humana, então foi traduzida essa mensagem para uma mensagem mais humana. Formulário de compras, então melhorias também para tratar a multimoeda, MGS, um caso clássico aí. Manutenção de boleto, então filtros por custódia e data de emissão da fatura para facilitar. Gerar fatura, então tratamentos no Pointer, em alguns casos de erro. Repassar a hora de venda com CFOP e TDD. Documento fiscal de RPS, poder reabrir um documento de RPS. Então, quem usa RPS aí tem uma dificuldade com essa parte de abrir documento. Centro de custodores na ordem de venda. Relatório de avaliação de estoque, então possibilitar selecionar mais de um armazém ou todos. Aí a Heloísa, que está me ouvindo, me encheu os picuá várias vezes, porque ela tinha que tirar 10 vezes do armazém para reavaliar o estoque. Conseguimos já para saber deixar, então hoje você não precisa mais usar o relatório de avaliação de estoque fazendo para cada armazém e depois consolidando no Excel. Você pode ter de uma única vez e se ele faz. Tiago está me lembrando aqui que no gerar fatura e no gerar expedição, eles agora, com essa nova mudança da engine de mensagem de erro, mostra quais foram os erros que impediram a geração e não as mensagens de impossível gerar. Isso é muito importante. Imagina que eu vou gerar 50 notas fiscais. Dá um erro do tipo X. Tá, mas que erro é esse? Antes ele dava uma mensagem geral, impossível gerar. Hoje ele mostra quais são os erros que deu em relacionado a cada um dos documentos. Tipo, vai dar lá, parceiro sem endereço.
Então vai ficar mais fácil a usabilidade. Isso o Diaço reclamava, porque o Diaço gera muito volume de nota, e aí tinha, às vezes, um volume muito grande, de gerar, sei lá, 200, 300 notas de uma única vez, e dava uma com mensagem e não sabia direito qual era. Então, isso aí é uma melhoria bastante significativa na mensagem. Depois, a parte da RPS, então, isso aqui, basicamente, atrelado à Prefeitura de Pirassununga, eu acho que isso aqui é parte de validação de natureza de tributação. RPS no Brasil é uma zona, cada lugar de um jeito, cada lugar entende de um jeito, então, às vezes, saem itens como esse. Mensagem de despesa de finalidade, então, alterada para exibir, ao salvar a linha, ele dá uma mensagem, melhoria de mensagem de erro, ou seja, mais humana para o cliente. Cubos e relatórios gerais, então, visões e relatórios. Aqui uma coisa importante, que provavelmente vocês não vão sentir porque já estão no BRP, mas quem está migrando para o BRP vai sentir bastante. Todos os cubos foram criados ao menos 3 visões, que são as principais visões que esse cubo dá. Então, imagina que um cara que está vindo novo do BRP clicava e abriu um cubo com 1 milhão de campo e ele fala, tá, o que eu faço com isso? Hoje não, ele também tem a possibilidade de abrir com 1 milhão de campo, mas ele vai ter a possibilidade de ter 3 visões pré-formatadas já, que dá uma informação rápida para ele. O Thiago está me lembrando assim, só para projetos novos. Isso é uma coisa muito legal, retrato de detalhes e ordem de serviço, para quem usa detalhes de serviço, não tinha um relatório específico, então estava dando erro, melhorado. Esse é um ponto muito importante, aí Tolder, se a Tolder está no webinar, vai lembrar. Na Kikinfo, a possibilidade de eu clicar na informação da Kikinfo e ela me dar um zoom na informação. Vamos pegar um exemplo clássico. Imagine uma empresa que gerencia processos e que eu tenho processos filhos de um processo mãe. E quando eu abro o processo mãe, ele me mostra todos os filhos, ou se eu abro o filho, ele mostra qual é a mãe. Então, eu tenho ele na minha aba lateral da Kikinfo, eu tinha que copiar o código e procurá-lo depois. Nesse novo formato, não, eu clico e ele me dá um zoom diretamente no registro. Isso parece simples, mas é uma funcionalidade gigantesca que permite 500 mil novas possibilidades de funcionalidades para dentro do BRP. Então, abas, melhorias nas definições de permissão e pesquisa por registro, isso é mais técnico. Na pesquisa avançada, quando é marcado, permitir que o usuário possa ou não pesquisar de forma avançada na janela. Isso também é bastante importante. Por exemplo, eu não quero que um determinado funcionário meu procure na pesquisa de suporte, na pesquisa avançada, ele tenha meia dúzia de campos para ele não se perder, facilita o dia a dia dele. E no editor de grade, assim, foi um trabalho gigante pelo Thiago aí, do que pode ou não mostrar na grade, que é o que a gente estava falando. Incorporado uma janela dentro do sistema, isso tem a ver com um projeto que está sendo desenvolvido com o Diaço, mas tivemos que trouxemos essa janela para dentro do core, que é a ocorrência de desembarque. A gente tinha toda uma história de lista de embarque e agora a gente pode permitir que tenha uma lista de desembarque. Aqui foi criada a janela, tem bastante coisa que foi feita específica para o Diaço, então simplesmente foi essa janela trazida para dentro do core. Basicamente, a parte de interação de lista de janela de embarque e desembarque, XLS, então não conformidades na hora de exportar, todo mundo sabe que XLS tem um limite muito maior do que o XLS normal, então isso é uma mudança grande aí. Às vezes eu vou tentar exportar um volume de dados, acontece comigo, às vezes estou exportando lá 100 mil registros e dá um erro no XLS, mas quando eu vou no XLSX, não. Por quê? Porque o limite dele de linhas é maior, relacionado ao Excel, não nada a ver com o BRP. Saldos em estoques, totalizador por custo, então dentro desse relatório agora eu posso totalizar a quantidade de linha de estoque e custos, então eu tenho as duas formas de comparar, tanto no saldo em estoque quanto na avaliação do estoque. Impressão de recibo de pagamento, melhorias de layout, isso sugerido pela Rimari, relatórios e relatório geral de cheque, então melhorias de parâmetro, perfil, então foi removido alguns campos que não tem mais usabilidade, melhoria no cálculo das condições de parcela e também novos parâmetros para precisão, processo para criar as listas de embarques e desembarques, melhoria desses processos, registrar a ocorrência, possibilidade de impressão de QR Code e baixa via QR Code de expedições, isso é um negócio muito legal. No processo, então, através de, que basicamente também relacionado a embarque e desembarque,
Indicador de atividade, então agora eu posso, no indicador de atividade, controlar que esse indicador de atividade pode ser exibido para um ou mais perfil. O Thiago me deu um número aqui, ó, XLS, 65 mil linhas, então tá aí mesmo o número que eu falei, e XLSX, 1 milhão de linhas. Essa é uma pequena diferença de um lado para o outro aí. Então, basicamente, nesse indicador de atividade, me permite criar um indicador de compartilhar. Antes eu não tinha como compartilhar, eu consegui compartilhar para um perfil só ou para um usuário, eu consigo compartilhar para vários. Onde isso aqui é importante? Toder e NK Fontana. Eu tinha que, às vezes, triplicar o indicador para que todos podiam ver, porque determinados perfis não podiam enxergar. Nesse caso, hoje, foi refeito nessa mudança da semana passada que a gente estava lá, foi reestruturado isso, eu posso ter um perfil para várias abas. Nova info window de informações de embarque e desembarque, mudanças de aí, mais técnico, mas mudanças de save para SaveX, tanto no Invoice Generate quanto em Auto, Thiago, que depois me põe e manda aí o que é a diferença entre o save e o SaveX, eu já não sei. Solicitações de parâmetros para configurar a janela, utilizando o modelo de controle de estado, então, é possível configurar através de um parâmetro do sistema, qual é a janela que deve ser utilizada para um botão e criar uma solicitação na barra de ferramenta. Isso é mais técnico, mas é bastante útil para o dia a dia. Melhorias nos detalhes de faturamento e margem, que, por exemplo, hoje não tem mais o asterisco, sim poder consolidar. Melhoria nas árvores de menu, melhorias em ícones, melhorias na lista de embarque, com refactor de plugin. Isso aqui significa que foi isolado em um plugin, o TMS, para facilitar a distribuição e assim por diante. Melhoria na geração de cadeia de certificado, agradecendo a Cefaz aí por mudanças e ajudando a gastar dinheiro nosso. Melhoria nos parâmetros de processo, tanto para a parte de call-out, quanto na parte mais técnica, basicamente técnico, mas envolve uma flexibilidade maior. Melhoria na impressão de pagamento, aí com código do qual parceiro do negócio. Ordem de venda, quantidade anulada, quem tem usando aí a quantidade anulada, a quantidade de vendas perdidas para a parte de prática, tem bastante usabilidade na hora de saber quanto eu perdi de venda, porque eu perdi de venda. Info de embarque, uma info criada, gerar remessa manual, tratamento de pontos de erro. Relatório de análise tributária, esse relatório de análise tributária, ele dá uma visão item a item, com todos os tributos e CSTs que foram aplicados em cada um dos itens do pedido de venda. Imagina o seguinte, Force Car, vou fazer um paralelo. Não posso estar errado, mas a média de itens de um pedido da Force Car está acima de 60. A Force Car é o cliente que mais tem regra tributária, acima de 1.500 regras tributárias, e alguma regra está dando algum conflito. Se eu não tenho um relatório de análise tributária, eu tenho que fazer o que a Heloísa fazia, que é jogar numa planilha de Excel e vir olhando item a item. Um relatório desse eu consigo olhar basicamente e ver qual é o campo, qual o CST ou o que está faltando de informação. Relatório bastante útil aí para o dia a dia. Entrada rápida, outra parte também incorporada no core, e controle de cheque, uma mudança de call-out cast, que era aí que estava dando. Assim, essa é a primeira build, é a build que nasce a versão 5.1. Quando eu falo em 140 tickets, são esses aqui, não contando com esses aqui. Se eu conto com esses caras aqui, nós estamos acima de 400 itens, entre plataforma e tudo mais. E o grande pulo, ou o grande salto que a gente tem é na tecnologia, e o grande ponto que a gente tem importante aí é a longevidade da plataforma. Já pedi para abrir a tela de entrada rápida, só para, não sei o que ele quer que eu mostro. Eu acho que só vou mostrar, Thiago, porque isso aí eu vou deixar depois vai ter um webinar específico disso aí. Deixa quieto, depois eu vou me deixar no webinar específico. O Thiago está só mandando aqui, entrada rápida, janela de equipamento, clique com o dedo do mouse e no campo motorista. Só deixa eu ver o que ele está falando aqui, só para ver que isso aqui é equipamentos. Motorista, cadê o desgramado? Ponto aqui. Ok, 3 linhas. Clica em novo. Cliquei. No motorista. Ok. Thiago.
Tá, depois isso aqui acho que fica para um webinar específico. Tá, novo registro. Ah, beleza, entendi. Sim, isso aqui tem a ver com uma funcionalidade grande que tá entrando, que envolve desde um app de monitoramento a toda uma parte de entrega. Isso aqui eu vou deixar específico para o webinar, porque tem muita coisa para se falar especificamente dessa parte, mas legal, isso ficou bem útil. Significa que eu posso criar uma entrada rápida no motorista e ele já habilitar para esse cara poder estar dentro de um app ou usando dentro do próprio sistema. Bom, a grosso modo, o que eu estava falando, o grande objetivo dessa versão foi a parte de conectividade e a parte de usabilidade, como vocês podem ter visto. Então, migrações, minha grande preocupação são as reorganizações de campo. Vocês repararam que todas as telas que eu abri estão reorganizadas e o volume alto de coisas novas que vem pela frente, principalmente como ferramentas de TI, como ferramentas da parte do relatório de formato de impressão ou até mesmo de personalização de campo. Então, basicamente é isso. Vou responder as perguntas que me colocaram. Se alguém tem mais pergunta, por favor, fazer e eu já vou respondendo. Márcio, passa o link de documentação, eu entrei lá e não achei. Qual link estão falando? Do Docs? Vinícius me perguntou se há como destacar nos nossos fiscais são clientes Frama com direito a Suframa, pois clientes da região aparecem... Sim, isso já existe desde a função da versão 3, eu poder criar, quando um cliente da área da Suframa, colocar uma mensagem padrão lá no cadastro dele, ele já replica para a nota fiscal, ou até mesmo replicar os descontos da Suframa automaticamente na ordem de venda. Isso já existe há muito tempo. Isso não é novo, não. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Enquanto estou esperando a galera ver, duas coisas importantes aí da Docs. Quando a gente fala em Docs, isso aqui, o grande legado disso é tentar com que vocês usem cada vez mais. Hoje, quando eu clico no manual do BRP, eu tenho, isso é online, a cada build que sai um novo material. Eu tenho todos os workflows do sistema, todas as janelas, todos os processos, todos os formulários, todas as informações do sistema rápido, todos os relatórios. Então, por exemplo, se eu quero saber todos os relatórios do sistema, eu tenho rapidamente relatório de, sei lá, não sei, localização. Um print do relatório atualizado já com a versão 6, qual é o nome do relatório, quando ele foi criado, quando ele foi atualizado, quais são os principais parâmetros e todos os campos disponíveis que eu tenho nesse relatório. Então, o que é importante aqui? Gente, hoje não é desculpa não saber quais são os campos que eu tenho no relatório, quais relatórios eu tenho. O segundo ponto importante é a própria tela do BRP. Eu estou num determinado campo do BRP e estou em dúvida se esse campo tem validação ou não. Então, sei lá, estou na janela de parceiro de negócio. Aqui, então, a janela de parceiro de negócio. Vou abrir ela para ver o que ela tem. Então, tá. Bom, a janela de parceiro de negócio tem todas essas abas que estão diretamente ligadas a ela. Consequentemente, eu tenho uma descrição do que ela é, um print da janela, dados de exemplo e campo a campo dela eu tenho qual é o nome, qual a referência, qual é o valor padrão, qual é a chave de restrição, se tem alguma regra de validação, se tem, qual é a descrição dela, está em inglês, e qual é o comentário. Gente, está muito fácil hoje ter claro se um campo tem validação ou se não tem validação. O sistema call-out rodando nele. Então, é simples a gente ter essa informação. Adriano, o material que você mencionou, qual material? O material do webinar? Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum ponto para colocar? Mais algum item? Marcos, vocês já estão, vocês nasceram na versão 5, né? Essa migração SUS agora
vai ficar mais fácil para alguns itens. Vocês estão em processo de migração ainda, então vão sentir menos, eu acho. Eu acho que quem vai sentir mais é cliente que já está há mais tempo dentro do BR, por exemplo. Robertinho, você fez uma pergunta e não te respondi, deixa eu ver. Achei aqui. Eu gostaria de entender na prática como ocorrerá a mudança de versão, como quando vir achar a versão nova. No caso, devolve tem os relatórios da versão. Bom, na prática, isso aqui, o Roberto está me perguntando como na prática ocorre a migração. Isso é um ponto bastante interessante aí. A Renata, através da relacionamento de situação, vai entrar em contato com cada um de vocês e agendar a migração. Então, clientes que já estão em migração, então, por exemplo, de aço, que eu sei que está em processo de migração esse fim de semana, e aí tem todo um cronograma já estabelecido. Então, quando faltar 1 ou 2 semanas, ela vai entrar em contato com vocês para fazer esse processo de migração. Então, agendado, vai migrar esse cliente ao processo normal. Os itens de personalização devem ser checados, mas quem tem base teste vai migrar a base teste primeiro, testa na base teste, depois migra. Quem não tem base teste, migra e aí acompanha em loco esse processo. Mas não vejo dificuldade na Evoque. Evoque é um projeto bem simples. Embora a Evoque tenha processos bastante complexos, como, por exemplo, a ordem de venda simplificada, com toda a parte de negociação, com toda a parte de vendedor na rua, eu acho que vai ser bem simples, porque é um form e não muda muito. Para os vendedores da rua não muda muito. Mas internamente pode ter uma dificuldade ou outra com relação ao campo. Avisa que a organização... o Thiago está avisando e que a reorganização de campo não afeta as personalizações de janelas já existentes, né? Ela vai existir a organização de campo, mas a personalização de janela que já existe vai continuar normal. Não sei se o Ederson está ou não, mas o Ederson tem bastante personalização de janela aí. O Thiago falou aqui que a tela pode ficar estranha, porque pode ter algum campo que não está com ele. Mas na prática, eu acho que um Ederson não vai ter dificuldade. Ele é técnico. Na prática, Ederson, talvez ou apagar ou desabilitar todas, aplique, depois vem habilitando e vê como fica. Eu acho que não tem dificuldade, não. E na Dev a gente fez isso, a gente aplicou no nosso, e eu tenho algumas personalizações de janela, e eu desabilitei todas, aplicando, eu fui voltando tela a tela, e aí, cara, que eu achei que ficou melhor a minha, eu mantive, e a que eu achei que ficou melhor a nova, eu desfiz e acabou. Isso ficou bem útil. Foi feita uma melhoria na tela de personalização de janela, que quando você tinha que deletar ela, ele tinha múltipla aba para baixo, ele não dava o cascade. Então hoje você deleta o pai e ele dá um cascade para baixo, facilita bastante na hora de deletar. Bruno, eu acho que no caso da Rimad também não. O caso que eu acabei de explicar para o Ederson. Eu acho que quando migrar, das duas uma, ou desabilita e migra e depois vem voltando, ou na prática deixa como tá, migra e aí vê que tá na tela. Aconteceu comigo um caso ontem, que estava dando treinamento e tinha uma personalização de janela na base de teste que algum espírito de porco fez e estava bem ruim a minha tela de ordem de venda. E aí desabilitou, voltou normal, ficou bem útil aí. O pessoal técnico aí é mais fácil, mas quem não é técnico e está no webinar, nós estamos falando de reorganizações de campos. Existe a possibilidade de eu criar personalizações de janela para um perfil, para um determinado usuário, deixando campos à vista, não, com determinada obrigatório ou não, e assim por diante. É isso que estamos falando. Legal. O Bruno está falando aqui na base da Rimad teste, que já está em teste, não viu nenhuma dificuldade, mesmo com as personalizações de janelas. Aqui na Dev, eu acho que eu tirei uma só nossa, o resto manteve tudo normal. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum item aí? Mais algum ponto? No chatzinho que queira perguntar? Bom, gente, encerrando então, o objetivo nosso é cada dia mais estar próximo de vocês e criar um produto que possa ser não só fácil de usar, mas como um grande orientador ao processo de cada uma das empresas. Nós temos uma preocupação muito grande com tudo que estamos fazendo. DevCoffee é o nosso principal projeto, é o nosso principal legado.
como não só sistema, mas como enxergando o cliente nosso, além do uso do sistema, como um facilitador às informações e, além disso, um facilitador à gestão. O grande objetivo da DevCoffee é criar um sistema cada vez mais coeso, fácil de usar e que o cliente nosso use por satisfação e não porque simplesmente está usando. Precisamos da colaboração de todos, a gente pode ser melhor, tem muita coisa para a gente melhorar, a gente vem melhorando e estamos trabalhando para isso no dia a dia, investindo em gente, investindo em infraestrutura, investindo em novas plataformas. Nós não somos uma TOTS e não queremos ser uma TOTS, porque uma TOTS pode ter um sistema razoável, uma marca muito importante, mas tem um atendimento de bosta e tem uma preocupação em vender e fazer simplesmente receita financeira. Nós não somos uma ONG, a gente precisa de receita financeira, é óbvio, então por isso a gente vende, senão a gente doava o sistema, mas a grande preocupação nossa é que isso se perpetue. A gente tem um índice de clientes na base de longevidade, dificilmente a gente tem um cliente que sai da base nossa, e a gente pode ser melhor com a colaboração de todos. Vem grandes mudanças por aí, não quero comentar agora, mas vem grandes mudanças, vem coisas muito legais, coisas que vão deixar vocês a cada vez mais livres no sentido de trabalhar cada vez mais com um sistema que permita expandir o seu negócio e não te limite. Então, o Murilo está indo agora para a Europa, vai ficar por volta de 45, 50 dias com o time nosso que está lá, vai vir coisas muito legais lá. Não está indo só o Murilo, está indo o Murilo, o Marcelino, o Thiago, que eles ficam menos, eles ficam acho que 17 dias, se me fala a memória, me corrijam se estou errado aí, mas o Murilo fica bastante tempo, e o que estamos fazendo, isso custa dinheiro, isso não é de graça, e a ideia disso tudo é criar coisas legais, criar conectividade. Nós precisamos de vocês como parceiros e como empresas que junto estão indo para frente. Então, quando vocês trazem um problema para nós, a gente tenta resolver da melhor forma possível. Então, aí, eu acho que a gente criou relacionamentos legais com todos os clientes e estamos trabalhando em coisas muito interessantes aí. Estamos trabalhando aí com a Rimad, vamos trabalhar com a Rimad num negócio muito legal para frente também de entrega. Então, tem muita coisa legal acontecendo. E a nossa principal preocupação é longevidade. Não é só resolver hoje e simplesmente olhar e falar, tá, esquecemos e vamos simplesmente vender. O Ederson comentou um ponto, o Ederson é um dos clientes mais antigos nossos, que a questão de usabilidade era um ponto bastante ruim do BRIP, e é verdade. E a preocupação nossa é que isso tem que ser melhorado. E aí está a versão 6, e o que estamos trabalhando também, já para a próxima release da versão 6, também envolve melhoria de usabilidade, também informa facilidade. Para os clientes que estão mais próximos da gente, e quanto o cliente mais próximo da gente, mais legal esse relacionamento, sozinho vocês não vão conseguir, sozinho nós também não vamos conseguir. Então, eu tenho um relacionamento muito próximo com o Bruno da Rimad, não só por amizade de anos e anos, aí, mais de 20 anos, mas se criou e a Rimad sugeriu muita coisa, como a Audiaço tem feito isso, muita coisa, que facilita o dia a dia. Eu não estou usando o dia a dia o sistema em todos os aspectos. Então, se vocês sugerem melhorias, principalmente melhorias da usabilidade e ferramentas de facilidade, tenho certeza que nós estamos aptos e queremos melhorar, porque usabilidade é o que vai pegar no futuro. Então, agradeço a participação de todos. Se ninguém tem mais alguma pergunta, vamos encerrar. E aí fico à disposição também em qualquer coisa. Beleza? Beleza. Gente, só um ponto aí. O Murilo não participou do webinar. O Murilo está em uma outra empresa hoje. A gente está trabalhando num processo aí de uma startup. Então, o Murilo não está, mas a gente fez um bate-bola antes. Então, ele também manda um abraço a todos, agradece a participação de todos e muito obrigado. Beleza? Tchau, gente. Um abraço.